Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo, né, pessoal? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Aí ficou mais pertinho, né? Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui para a gente continuar a nossa jornada da consciência, né? Porque vocês sabem, né, pessoal? Vocês que me assistem aqui assiduamente, vocês sabem que a gente é a consciência e está aqui em uma jornada da nossa consciência, né? Que é também chamada a jornada da alma, uma missão de alma. Por isso que eu já até falei sobre esses temas, tá? Mas eu vou falar de novo porque eu acho que tem pessoas que estão tão ainda ligada ao ego que ela não consegue entender essas coisas, tá? Então, começar a falar sobre isso para a consciência dessas pessoas despertarem, pessoal. Ela não consegue entender que ela veio em uma missão, a consciência, a alma dela experimentar as coisas aqui, tá? Tem até desperto ainda que não entende isso, tá? Pessoas ele estão no meio do despertar ainda, mas ele não entendeu ainda, o que é difícil, né, pessoal? A conexão, a gente pegar o entendimento não é coisa fácil. Mas é isso. Mas eu vou, como é que se diz? Começar a falar sobre essas coisas aí para relembrar a sua consciência. Eu tenho um vídeo gravado aí, tá? Mas talvez vocês não vão assistir, procurar essas coisas, tá? A não ser aquele que esteja procurando mesmo, tá, pessoal? Quem procura, acha. Você já viu essa frase? Então, quero agradecer a vocês novos que estão no meu canal. Vi aí muita pessoa nova. Comentário, né? Os likes estão até aumentando, né? Eu tô surpreendido. Eu tô surpreendido. Os likes estão aumentando. Mas, como é que se diz, pessoal? É, a gente, né? Eu agradecer a vocês novos aí, vocês que estão. Espero que vocês continuem, tá, pessoal? Eu não conheço você, não sei se você é de algum grupo religioso. De quase a maioria do que estava aqui no meu canal veio de um grupo religioso. Mas é isso. Aqui a gente fala do despertar da consciência, que é a nossa espiritualidade, né? Que é esse trabalhar da nossa espiritualidade. Tá certo, pessoal? Vocês novos aí que não me conhecem, tá? Então a gente trata desses assuntos. Esses assuntos que elevam a nossa consciência, faz a gente mudar a frequência, tá, pessoal? Nossa, o tanto de pessoas, agora eu saí na rua ali, as casas, né, pessoal? Em cada casa assim eu via o programa que tem aqui na Bahia, né? Um programa policial. Eu via em cada casa o mesmo assunto lá sendo falado. Eu passando em cada casa assim, eu tô vendo assunto. Coisas pesadíssimas, né? Que esses programas. Então veja o que, é que as pessoas estão se alimentando, a frequência, o que é que elas estão pensando, né? Então, pessoal, uma pessoa dessa, quando despertar, ela fica meia perdida, tá? Pessoas religiosas que vai para grupo religioso, evangélico, tudo aí nesse programa que tem aqui na Bahia, pessoal. Programa aqui famoso aí, policial. Então, vejam, as pessoas dessas se alimentando com isso já de manhã, pessoal. Meio-dia também. Como é que a vibração dessa consciência fica?
como é que fica, pessoal? Entende? Então, é isso que a gente tem aqui, e nível de pessoas, principalmente pessoas daqui da periferia onde eu moro, tá, pessoal? Essas pessoas ficam totalmente deprimidas, doentes, tá, pessoal? Ou se não estiver, como é que se diz, usando tipo de droga lícita, ilícita, né? Cachaças, se embriagando, então buscando vícios em várias outras coisas. É, pessoal, é o que eu vejo aqui na minha comunidade, mas eu sei que isso não é só na minha comunidade. Isso é várias comunidades do Brasil todo, tá? Eu acho que até da América Latina, até Venezuela, esses países também tem essas coisas. Entende, pessoal? Então veja aonde essas pessoas estão vibrando. Estão se intoxicando. Estão se autodestruindo o templo, o corpo dela. É isso que está acontecendo, tá? Eu vejo isso aqui. Isso aqui é corriqueiro para mim, tá, pessoal? Hoje é segunda, né? Ontem, final de semana mesmo, eu vi isso aí corriqueiramente, tá? E as pessoas já dizem que é a cultura do brasileiro, é a cultura do baiano, é a cultura, então vai dizer que é cultura, esse tipo de comportamento que foi incentivado pela Matrix, incentivado por esses programas, né? Por várias coisas, você é conduzido a levar o pensamento a ter um comportamento. É sério, tá, pessoal? Vocês estão pensando que foi de uma noite para o dia que as pessoas estão assim? Não, tá? Isso aí foi pensado, foi colocado frequências para que você entrasse nessa frequência. E agora, tá, pessoal? Eles estão aí lançando também agora umas frequências que pode trazer mal a gente, né? Mal a nossa saúde, a nossa, como é que se diz? A nossa percepção. Entendeu, pessoal? Então pode mover a nossa percepção. Mas também a espiritualidade evoluída, aqueles seres mais elevados, existe também uma frequência onde ele quer que a gente vibre. Mas aí, tá, pessoal? Os seres elevados espiritual, ele espera sempre a sua decisão, que é o seu livre-arbítrio, de você querer o bem e o mal, porque o nosso livre-arbítrio está para decidir isso. Se a gente quer o mal ou quer o bem, quer uma frequência mais evoluída ou quer... Então, ele respeita a decisão da consciência. Agora, quem não respeita são espíritos aí de baixa vibração, não respeita o seu livre-arbítrio. Ele invade, a frequência vai invadindo, vai tomando, quando vê, você está agindo de um modo totalmente diferente do que você quer, né? Do que você veio fazer aqui. Então, tem pessoas aí que são escolhidos, né? São pessoas que dimensional, mas está dormindo, ainda está fazendo coisa, por ela estar dormindo, ela está sendo levada por uma frequência aqui da Matrix. Então ela está fora da frequência que ela veio colocar aqui, porque ela veio com a missão para colocar aqui. Ela veio com uma energia, um movimento, um mover do espírito, o qual ela está fora. Ela está fazendo coisas totalmente fora disso. Entende? Por que eu estou dando essa introdução, pessoal? Para você entender o meu tema de hoje, que é o quê? O que é a movimentação espiritual e por que temos que movimentar as energias. Então, por que a gente tem que movimentar as energias
para esse lado. Então, a primeira pergunta é: o que é a movimentação? Ou então é conhecido, né, no meio evangélico aí, né? O que é o mover do espírito? Então, essa movimentação espiritual é quando a pessoa desperta, começa a movimentar ele para frequências evoluídas. Enquanto a pessoa não desperta, pessoal, ela não tem esse mover na vida dela. Ela fica estagnada. Ela fica ali numa frequência mais baixa. E é isso que o inimigo, aquele que está trabalhando contra nossas almas, para a gente não evoluir, não despertar, ele quer que você fique aí. Então, todas as coisas é composta aqui nessa matriz para manter você nessa baixa frequência. Por isso que a gente que está falando esse assunto desperta, a gente está falando esse assunto espirituais, a gente é atacado, ele não gosta, porque a gente pode fazer com que você entre em outra frequência através da informação. Então, você acha que eu sou atacado ou não, pessoal? Então, todos, tá? Todos aqueles que verdadeiramente é dimensional, tá falando dessas coisas da espiritualidade, e o inimigo está atacando. Mas só que agora, nesses últimos tempos, está tendo uma movimentação espiritual, que tem muitas pessoas agora falando das coisas. Então, isso é muito bom, porque se um camarada não gosta da minha cara, do meu óculos aqui, da minha cara gorda, ele vai ouvir outra pessoa falar sobre essa movimentação, que é sobre a espiritualidade. Então ele vai ver algum camarada desse aí falando aí, porque o espírito, a movimentação espiritual está movimentando as pessoas. Eu tenho visto aí muitos, tá? E tem alguns aí, tá, pessoal, que tá bem na frequência, bem na direção espiritual mesmo aí. Eu tenho visto pessoas aí, como também tenho percebido os falsos profetas, as pessoas que estão fora da frequência verdadeira da espiritualidade. É isso, vamos ter de tudo, tá? Mas graças a Deus, essa movimentação do espírito está movimentando para que essas pessoas comecem a falar sobre isso, comecem a pensar sobre isso, comecem a fazer as pessoas pensar sobre isso. E isso é muito bom, tá? Agora, como é que se diz? Quando há essa movimentação, tá? Sempre aparece a pata do inimigo aí nesse meio para tentar desviar as pessoas. Esse é o problema, tá? Existiu várias movimentações. A movimentação, né, evangélica, tal, sabe? Para o evangelho, as pessoas se colocaram no evangelho, mas não deu certo. Desviaram. Olha como lá no dia de Pentecoste houve uma movimentação, os apóstolos, né? Houve uma movimentação ali e muitas pessoas se converteram, muitas pessoas. Então, e o inimigo estava trabalhando, disse: olha, então colocaram dele sorrateiramente no meio aí e começaram a criar perturbação, começaram a desviar as pessoas. Principalmente quando os apóstolos partiram dessa dimensão aqui, dessa realidade. Tá? Deixaram as coisas escritas aí, né? Mexeram em algumas, tá? Deturparam algumas, tá? Alguns pensamentos, né? Então, quando os apóstolos saíram, então houve essa perturbação que é conhecida como apostasia. Então, é um espírito do engano, um espírito para levar, é que dá esse nome apostasia. O espírito daquele que saíram da verdade e começaram a falar de engano. Já tem isso mais de 2000 anos, tá?
Os apóstolos, quando deixaram, então essa apostasia vem de lá. Então, nesse meio evangélico, a mesma coisa. Então, eu estou vendo agora que nesses últimos dias, né, vamos dizer assim, né, está vendo o mover da espiritualidade. Pessoas falando sobre, né, espiritualidade, sobre, né, a gente olhar para dentro, a gente meditar, orar, pessoas falando que a gente temos que voltar a ser um ser espiritual. Então, estou vendo aí pessoas, tá? De várias classes sociais, tá? Tendo esse mover, essa movimentação. Então, é o meu tema que eu vou explicar sobre isso, tá? E que também nesse mover sempre o inimigo vem para desviar alguns. Então, por isso que vocês têm que ser sinceros com vocês, com as outras pessoas, para não deixar o inimigo, tá, pessoal? Por causa de dinheiro, por causa de ganância, entrar e fazer a bagunça dele. Você viu que o meio que se diz evangélico, até alguns começaram bem, começaram com a visão trabalhando a espiritualidade, mas se desviaram. A maioria dos líderes aí, evangélicos, se desviaram por causa de quê? Dinheiro. Entende, pessoal? Então, eu sei que isso acontece também nessa movimentação também espiritual, tá? Da espiritualidade. Isso também acontece. Por isso que eu vim falar. Então, depois dessa introdução que eu dei, o que é a movimentação espiritual? Vamos ler aqui. Ele fala: a movimentação espiritual é uma mudança interna da consciência e energética ou consciente que transforma a mentalidade e a alma. Então, o que é que ele está falando que essa movimentação é uma mudança interna da consciência? Então, é o despertar da consciência. Enquanto você não tem essa mudança interna da sua consciência e despertar, você não entra nessa movimentação que está acontecendo. Você não sabe nem o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que é que o irmão Samuel está falando? O que é que essas pessoas estão falando? Meu Deus, eu não sei o que eles... Tá certo, pessoal? Vocês ficam assim, ó. Hã? O que é que acontece? Então fica perdido, porque você está fora. Porque primeiro tem que acontecer essa movimentação, que é uma mudança interna em você, da consciência e energética. Então você muda também energeticamente a consciência, né? Que transforma a sua mentalidade e a sua alma. Então, por isso que Paulo escreve lá em Romanos 12:2, transformável pela renovação da sua mente. Então, aquele que pode transformar o meio, ele colocar uma frequência diferente do que os outros colocam, é aquele que despertou a consciência. Porque quando você não desperta, você vai colocar a mesma frequência que as outras pessoas estão colocando. Frequência de baixa vibração. Então, o desperto dimensional, aquele que nasceu de novo, aquele que é verdadeiramente cristão, aquele que está na frequência de Cristo, ele vai colocar uma frequência diferente no ambiente. Quando ele entra em um lugar, as pessoas já começam, nossa, essa pessoa é diferente, não? Começa ali a olhar diferente, então, porque você tem uma luz, você já tem um magnetismo, então, você está irradiando aquilo para o ambiente. Entende? Às vezes a gente incomoda, às vezes a gente é recebido em algum lugar, é bem-vindo em algum lugar. Em outro lugar a gente não é bem-vindo. Porque o que deve ter de espírito lá maligno é brincadeira. Entende, pessoal? Então, é essa frequência
pela essa mudança interna que acontece. Então, ele disse conscientemente, né, que transforma a mentalidade e a alma, influenciando o corpo físico. Então, a gente, quando desperta, né, tem pessoas até acha que a gente fica até mais jovem pela irradiação da nossa alma. E a gente nem aparenta a idade que tem. Tem muitas pessoas que falam isso. Então, começa a ter influência no corpo físico, também pode significar um fortalecimento da fé e a oração, né? Ação movida pelo Espírito. Então, essa movimentação espiritual é conhecida também como ação movimentada pelo Espírito Santo, ou um fenômeno energético. Então, muitos que é espiritualista, acontece coisas espirituais, saída do corpo, a gente recebe uma mensagem, a gente às vezes se comunica telepaticamente. Então, esses fenômenos energéticos, tá? É a movimentação do espírito. Aí ele fala, como é que se diz? A ação movida pelo Espírito Santo, o fenômeno energético, como um desdobramento da consciência. Então, essa palavra é muito usada no meio espírita, né? Que é quando a gente sai, nosso consciência, nosso corpo sai consciente no mundo espiritual. Então, como eu estou aqui consciente aqui agora nessa realidade, eu quando durmo, né, o meu espírito sai do corpo conscientemente olhando como eu estou aqui, mas olhando o mundo espiritual. Então, é conhecido, né, essa palavra é usada no meio mais espírita, que é o desdobramento da consciência. E ele fala, e o aumento da vibração da aura. Então, o aumento da vibração energética da nossa alma. Então, aumenta uma frequência. Quando a gente, né? Quando há essa mudança interna da nossa consciência. Que essa mudança interna é o despertar da consciência. Deu para entender, pessoal? Eu vou repetir tudo de novo, tá? Mas eu acho que vocês estão dando para entender. Então, quando a gente está começando a ter essa mudança, você desperta, você começa a sentir a mudança. Então, você está tendo essa movimentação espiritual. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai mover você para fazer o bem, para orar, para meditar, para levar uma vida mais reservada, uma vida mais, né? Então, isso é o movimento do Espírito. Então, e aí o que é que vai acontecer? Fenômenos energéticos, como saída espiritual do corpo, né? A gente vai ter visão do mundo espiritual. A gente vai ter clara audiência, clara vidência. A gente vai se comunicar telepaticamente. A gente vai começar a sentir as energias do ambiente, a energia das outras pessoas. aonde a gente vê se meter, né, pessoal? Então, vai acontecer que é chamado na espiritualidade como fenômenos energéticos, fenômenos psíquicos, energéticos, tá? Que é essa movimentação do espírito. Você agora tem essa movimentação. Por quê? Porque houve essa mudança interna. Essa mudança interna que a gente chama de despertar da consciência. Então, a gente está nesse processo, pessoal, de mudança, de expansão da nossa consciência. Então, a nossa energia, né, é o que ele fala, é um aumento da vibração da aura.
Então, por isso que tem pessoas que têm visão de ver a aura da pessoa, ela vê a aura cinza, tem outras pessoas que têm a aura colorida. Então, dependendo da vibração da pessoa. Se você vê uma aura de uma pessoa deprimida, com depressão ou com ansiedade, então você vai ver a maioria cinza, preta, não tem cor, não tem brilho na vida da pessoa. Tem pessoas que têm essa visão, tá, pessoal? Ela enxerga a aura da pessoa. Que é o quê? A energia que está saindo da sua alma. A aura é tipo, aí cria, talvez até cria um arco-íris. Você já viu um arco-íris? É a mesma coisa. Fica circuncidando o nosso corpo. É a energia que está saindo do nosso corpo. Então, uma pessoa deprimida, qual a energia que está saindo da alma dela? Por isso que quando a pessoa olha, vê cinza. Cinza, preto, né? Não tem cor, não tem vida a alma da pessoa. Entende, pessoal? E é muito triste, tá? Então é preciso trazer o quê? O colorido, a vida para aquela pessoa, que é através da conexão com o nosso Criador. Porque a gente só tem vida na nossa alma quando a gente está conectado com a fonte. Não existe outra vida. Ah, você está pensando, estou vivendo aqui, irmão Samuel. Isso é uma ilusão da sua consciência, que você está pensando que você está vivendo. Quando você vive sem sabor, sem se deliciar com as coisas que você está fazendo, com a vida, então a pessoa não aproveita, pessoal. Tem tanta pessoa agora que tem dinheiro, poderia estar fazendo coisas boas, aproveitando coisa boa, ela não tem vida, ela está lá, tem dinheiro, mas está toda, presa ali naqueles vibrações, naqueles pensamentos. Aí chega o final de semana, aí muitos, né, vai colocar substância, drogas, né, lícita, ilícita, eu vou então bebidas alcoólicas, ou então certo tipo de drogas aí, tá? Para anestesiar, para ele conseguir viver a vida. Aí tem outro que cansa disso, tá? E aí tá até querendo sair do corpo. Aí tenta contra o seu próprio corpo. Aí quando ele tira a consciência do corpo, aí ele vai ver lá no mundo espiritual que não mudou nada. Talvez até piorou a situação dele. É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Então a gente precisa, né, entrar nesse movimento. Então foi a pergunta que eu coloquei. E por que temos que movimentar as energias? Por que temos que entrar nesse movimento? Porque essa movimentação espiritual é a mudança interna da consciência. Então, quando a gente está trabalhando aqui a nossa espiritualidade, estudando, olha, então você está no mover espiritual. Você está no mover espiritual. Por isso que eu estou falando, o andar da consciência não é como a gente está andando aqui nessa realidade, é diferente. Lembra que eu comecei o vídeo aqui? Vamos continuar a nossa caminhada, o nosso processo da consciência. Então, esse é um processo da consciência, é entrar nesse movimento do espírito, do mover do espírito. Tá, pessoal? Eu acho que vocês deu para entender aí, né? O que é essa movimentação espiritual. Aí ele fala, e quais os principais aspectos da movimentação espiritual? Então, qual é as principais que a gente tem que observar em uma pessoa, né? Então, na nossa vida, olhar o aspecto que a gente está nesse mover do espírito. Então, qual é o aspecto? Primeiro,
transformação interior. Você tem que olhar por uma pessoa, ou então olhar para você. Você teve uma transformação interior? Seja sincero com você, tá, pessoal? Não engane a você. A única pessoa que você tem que enganar é você mesmo. Não engane você, tá? Será que você teve essa mudança, transformação interior? É que ele fala que é o quê? Envolve mudança profunda na alma. Você teve como a transição das competição. Então você sai dessa transição de competição aí para a compaixão. Você começa a ter compaixão agora das pessoas. Porque o inimigo colocou a gente aqui, um para competir com o outro, né? Um para ser melhor do que o outro, um para ganhar mais do que o outro, um derrubando o outro. Olha aí, pessoal, eu vi lá o trabalho, o negócio, um querendo ser melhor do que o outro. Isso já começa lá na infância, ali na escola com as crianças. Então a gente é programado desde criança para entrar nessa competição. Não que a gente ame a outra pessoa, tenha compaixão. É por isso que essas frequências é rara agora aqui na nossa realidade. A pessoa ter amor, compaixão da outra. É pouco. É bem pouco essas pessoas colocam essa frequência aqui. Por isso quando vê uma pessoa fazendo isso, ela é especial, ela é diferente. Entende? Então ele fala, como a transição de competição para a compaixão. É uma condução da mente para viver a vontade de Deus. Então, você começa a conduzir a sua mente a fazer a vontade de Deus. Porque a gente foi conduzido a não fazer a vontade de Deus. A sempre fazer o mal ao outro, a sempre tirar do outro, a sempre ser esperto com o outro. Essa é a frequência aqui, pessoal, dessa competição que a maioria conhece como a competição do capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem, homem primata, capitalismo selvagem. Você já viu essa música? Tem essa música aí. Então, que é o capitalismo? Então, a gente está se degradando um com o outro. Então, por que o inimigo fez isso? Para que vocês não entrem na frequência da compaixão, do amor. Aí, ó, todo mundo aí como vive no quadradinho e cada um querendo tirar do outro aí. Isso não é de agora, pessoal. Essa construção dessa movimentação, dessa energia baixa, não é de agora. Então, o que é que a espiritualidade e o despertar vem? Vem para quebrar com essas frequências. Vem para quebrar com essa competição, para você entrar na compaixão. Vem para quebrar com tudo isso que a gente foi acostumado. E as pessoas acham que isso é normal, pessoal. É normal ela chegar lá competir, trapacear com as pessoas. Isso está até no meio aí religioso, é trapaça, é engano, tá? Eu vi isso no meio religioso, quando eu estava tocando nas igrejas. Um monte de irmão que dizia que tinha o Espírito de Deus, tá? Fazendo trapaça. Aqui é uma coisa, lá na igreja é outra coisa, né, irmão? Aqui a gente faz para a gente ganhar o nosso. Então, pessoal, é uma coisa tão já enraizada, porque já desde criança a gente entra na escola, a criança já entra competindo com a outra. Ela vai dizer, aquela é melhor do que você, ó, aquela é melhor. Então, já vai começando a incentivar, não sabendo que aquela outra, ela tem outro dom, outra frequência, que é importante ela colocar nessa realidade. Mas cria uma competição, tá, pessoal? E a gente está inserido nisso, tá?
por exemplo, eu estou no meio onde eu falo espiritualidade. Nesse meio também tem competição. Um quer ser melhor do que o outro. Você entende, pessoal? Então são frequências que a gente nem percebe. Se você não tiver desperto, você tá no meio do despertar, mas está competindo, está querendo que o outro, está enganando, mentindo. Olha o que aconteceu com os pastores, tudo mentindo para tirar dinheiro das pessoas. Uma competição. E tem uma igreja que compete com a outra, viu? Aonde que a gente foi se meter? Você entende agora, pessoal? Por que o despertar não é fácil a gente enxergar essas coisas? Não é fácil. E as pessoas, você fica notando que as pessoas, elas inconscientemente estão vibrando nessas movimentações. Então, quando acontece essa movimentação interna, que é o despertar, é para a gente sair da competição e ir para a compaixão, para o amor, entrar em outra vibração. Eu tenho que fazer, pessoal, não tenho que fazer. Então, por isso que eu aqui, quando falo sobre essas coisas, há uma resistência por vocês aqui. Há uma resistência. Aqui o meu canal devia ser chamados os heróis da resistência. Eu devia colocar aí, né, pessoal? Canal o Heróis da Resistência. Porque não é fácil, tá, pessoal? Então vocês resistem isso. Então, a gente agora tem que ter uma condução da mente para viver a vontade de Deus. Então, levar essa mente, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo aqui, é um trabalho para levar sua mente a fazer a vontade de Deus. É o meu trabalho aqui, tá? Então ele fala, frequentemente é através de oração, meditação, discernimento das escrituras, é o que a gente está fazendo aqui, né? Meditando, orando, discernindo a escritura, a gente está estudando as coisas espirituais. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo para o quê? Para levar a sua mente, então, limpar aí a mente também da sujeira religiosa, né? Crenças limitantes religiosas, de família. Então, eu estou limpando e levando a sua mente para fazer a vontade de Deus. Então, isso dá um choque legal, tá? É tipo um choque. Você não vai gostar. Opa, irmão Samuel, o que é isso aí? Mas para que você, pessoal, entre na frequência, no movimento, no mover do espírito. Porque se a gente fica ainda com a mente apegada à matéria, à competição, às coisas do ego, então a gente não se torna espiritual. É claro, eu tenho que falar claro assim para você, pessoal. Você se torna o que a gente falou, o tema aí, que a gente terminou ontem. Você se torna uma falsa espiritualidade, que é uma espiritualidade do ego, para satisfazer o seu ego. Você busca essas coisas espiritual para, eu quero dinheiro, eu quero enriquecer, eu quero, então vocês buscam a espiritualidade para isso. É quase a maioria, né, pessoal? Tem poucos aí que sincero aí que tá buscando espiritualidade mesmo. Então, ele diz, o primeiro aspecto é transformação interior, que é isso, né, pessoal? Aí o que? Segundo aspecto principais que a gente percebe essa movimentação espiritual, que é obras e ações divinas. Então, o que é que ele fala que é essa obras e ação divina? Que ele fala que é acreditar que Deus realiza o movimento mesmo quando a vida parece parada. O que o poder gera opção ou ataque espiritual. Quando você movimenta as energias para o bem,
ou muda o próprio comportamento. Então, o que é essa obra, a obra de Deus na nossa vida, né, pessoal? Que é as nossas ações divinas também. O que é isso? É quando você movimenta para fazer o bem, você começa a despertar, começa a ter consciência, eu preciso movimentar as energias para o bem. Então, quando você faz isso, há uma mudança no seu próprio comportamento. Você começa a movimentar e também o que é que acontece? Gera oposição, então gera oposição e ataques espirituais. Muita gente se opõe, ataca você espiritualmente. Ele fala, porque essa obra começa quando você acredita em Deus que realiza o movimento. Então, você acredita que Deus que vai fazer esse movimento tudo. É Deus. Você acredita que é Deus que está fazendo esse movimento, pessoal? Então, quando você acredita, por isso que de lá, né? O que é que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, quando você acredita, a obra começa em você. Então, e você começa a ter ação divina aqui nessa realidade. Aí, quando você começa a colocar frequências mais divinas, quer fazer o bem, então você é atacado. Então, ataca ele. Então, por que a gente é atacado aqui? Nossa, pessoal, a gente devia ter ajuda, né? A gente está fazendo bem, a gente devia ter ajuda. Mas não é assim que funciona aqui, tá, pessoal? Essa realidade é dominada pelo maligno, por frequências mais baixas. Então, quando você começa a colocar uma frequência mais evoluída, começa a fazer o bem, você vai pensar que você vai ter apoio? Nem pensa, nem de longe. Tá? Tem pessoas que estão fazendo bem aí, ó, que não tem apoio nenhum. Olha aqui meu canal. Olha aqui o apoio. Entende? Por mais que eu esteja fazendo bem a essas pessoas. Você entende? Trazendo essa forma, despertando ela se sentindo bem. Veja aqui, pessoal. Veja como é uma movimentação que as pessoas estão presas energeticamente, tá? E mentalmente. E eu tô aqui dia por dia trabalhando para que você entre nessa frequência. Então, quando você movimenta a energia para o bem, você é atacado. Tem muita oposição. Você, nossa, que peso, você sente um peso. Nossa, aí tem pessoas até que pensam em desistir tudo da caminhada dele. É porque não é fácil, né, pessoal? A gente sempre pensa que, poxa, eu estou fazendo bem e eu estou pensando que eu vou receber coisas boas. É por isso que talvez você não receba o bem aqui nessa realidade, tá? Você vai fazer o bem e talvez você não receba. Você receba em outra circunstância. Entende? É assim que funciona. Por quê? Porque existe uma energia contrária aqui nessa realidade agora, que está operando aqui. Então, talvez você faça o bem aqui, mas não receba aqui. É por isso que eu tenho consciência disso, tá? É por isso que o apóstolo Paulo diz, não cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo devido você vai ser recompensado. Então, toda ação que a gente faz o bem aqui, se não for nessa realidade, vai ser em outra. A gente vai receber o bem de qualquer forma, tá, pessoal? Porque o universo, Deus, ele não vai deixar em falta a gente, tá? Aqui nessa realidade pode ter algo atrapalhando, energia que você não receba o bem aqui. Então, você recebe em outra realidade, a sua consciência. Você é guardado, você vai receber o bem. Entende, pessoal? Então, ele fala que essa obra, essa ação,
é quando você acredita que Deus realiza o movimento, mesmo quando a vida parece parada. Então, mesmo quando a vida parece contrária, parada, o que pode gerar oposição. Então, quando você entra acreditando, a obra começa divina, começa na sua vida. Então, você começa a movimentar a energia para o bem, ou muda e você tem uma mudança do seu próprio comportamento. Então, e aí? Você pensa que você vai fazer o bem, vai receber o bem? Ah, eu vou fazer o bem agora, eu vou aqui nessa realidade, nesse umbral, pessoal. Talvez você receba chicotada nas costas. Poxa, irmão, é essa motivação que você dá para a gente fazer o bem? Eu digo, é melhor você saber da realidade, tá, pessoal? Porque você pode até se frustrar. Talvez você pense que vai de peito aberto, vai fazer o bem, as pessoas, e aí talvez você não receba, talvez se frustre você. Então, já para você ficar sabendo, você tem que fazer o bem, não olhando e receber em algo, nada aqui que as pessoas vão lhe dar. Você vai ter que esperar em Deus, tá? A recompensa vai vir de Deus, tá? É o que eu faço aqui, pessoal. Nem todas as pessoas que eu fiz bem aqui, eu recebo o bem dessas pessoas. Entende? Pessoal. Por quê? Porque a gente está nessa frequência que eu expliquei a você de competição, a gente está nesse, a gente foi doutrinado desde criança. Então é preciso agora haver uma mudança que o apóstolo Paulo fala de mente, mudar a maneira de para você experimentar a boa e perfeita, agradável de Deus, a vontade de Deus, tá? Então ele fala que é isso, né, pessoal? Então, a segundo aspecto, agora a gente vai para o terceiro aspecto, que ele fala o aspecto daqueles que estão no movimento espiritual, que esse movimento é uma mudança interna, então, que é o despertar da consciência. Então, ele fala, o terceiro aspecto é fenômenos mediúnico e energético. Então, a gente quando tem uma mudança interna da nossa alma, a gente desperta a consciência, a gente começa a ter esses fenômenos que é conhecido no meio espírita como mediúnico, porque todos nós somos médios. E também no meio espiritualista é conhecido como fenômenos energéticos. Então, quais são esses fenômenos que ele fala que acontece quando a gente está movimentando, tendo essa movimentação espiritual? Ele fala que inclui na vida de movimento espiritual, desdobramento espiritual, que é o quê? Viagem astral. Isso acontece, isso aqui, teve pessoas que nunca tiveram experiência, né? Começaram a assistir meu vídeo, começaram a sair do corpo em viagem astral, começaram a ver o mundo espiritual. E elas, quando voltavam, ela lembrava de tudo, ela não sabia que lá era verdade ou era aqui, então ficava até com medo, tá, pessoal? Teve pessoas aqui que disseram, irmão, eu não quero ter mais isso, não. Quando ela fala assim, pessoal, vai ser bloqueado, tá? Esses fenômenos na vida da pessoa. Porque a espiritualidade entende para que ela não deixe ela confusa. Mas por isso que vocês têm que estudar aqui para aprender o que é isso. Para você não ter medo dessas coisas. Medo de olhar o mundo espiritual. Entende? Então, é conhecido no meio espírita, né, como mediúnico. Então, porque são, como é que se diz, manifestações mediúnicas que a gente tem. Então, a gente tem telepatia, tá, pessoal? A gente começa a sentir as energias dos outros,
a energia do ambiente, a gente começa a ter clara vidência, clara audiência, né? Que os médios falam. Então, no meio espiritualista é conhecido também como fenômeno energético. Então, no meio espírita é conhecido como desdobramento espiritual. No meio da espiritualidade, né? É conhecido como fenômeno energético, que é viagem astral. Entende, pessoal? Está falando da mesma coisa. Aí ele fala movimentação de objeto por espírito, né? Efeito físico. Então pode ter uma movimentação. Tem pessoas que têm a energia dela tá dando interferência que interfere na lâmpada, na luz, no objeto. Ou então quando aparece um espírito começa a ter esses fenômenos na casa, movimenta alguma coisa. Então aqui tem um espírito. Entende, pessoal? Então, são manifestação, movimentação do espírito, tá? Tanto o espírito de baixa vibração como o espírito evoluído. Agora, o espírito evoluído, ele é tão, como é que se diz? Imperceptível, né? Que às vezes o espírito está movimentando ali, você não está percebendo. Né? Agora, os espíritos de baixa vibração, quando chega, você sente logo, percebe, mexe com alguma coisa, com lâmpada, né? Com aparelho. Então, tem essas movimentações. Aí ele fala, como clara vidência e clara audiência. Então, também a gente tem esses fenômenos energéticos, como clara evidência e clara audiência, né? E a mudança na vibração da aura. Então, a gente foi o que a gente muda, a gente eleva a nossa vibração para a proteção e conexão espiritual. Então, a gente muda essa vibração da nossa aura, que é a energia da nossa alma, né? A gente começa para a gente ter proteção. Então, quando a gente cria uma camada, a gente começa a irradiar luz, então essa luz cria um campo energético que protege a gente desses ataques espirituais. Porque quando a gente está no corpo aqui, a gente não está vendo o espírito, né? A gente às vezes sente. Opa, apareceu um espírito aqui estranho. Opa, uma energia diferente. Então, porque ele está se aproximando desse campo energético da gente. Então, a gente começa a perceber. Então, pessoas que não têm essa proteção, não está vibrando essa luz, o espírito cola na aura dele. Então, monta até nas costas. E ele nem percebe, porque ele está na baixa frequência. Então, tem espírito usando pessoa aí no lombo dela e a pessoa nem vê. É brincadeira, não. Aí é o que os das igrejas aí, né, evangélicos, falam que é os encostos. Encosto, porque ele encosta na sua aura. Porque você está na mesma vibração dele. Se você está numa vibração maior, ele está numa vibração diferente, ele não consegue encostar em você. Então, é só a proteção. É a proteção daqueles que acreditam na espiritualidade, tá? Então, ele disse, mudança na vibração da aura. Então, a aura começa a vibrar maior para a proteção e conexão espiritual. Aí, o que mais, pessoal, que ele fala? Vamos lá, que nossa, já vai dar 60 minutos. Meu Deus, eu nem comecei. Eu já estava na introdução. Mas vamos lá, vamos falar aqui. Ele fala, a quarto aspecto que ele fala, movimento do trabalho da espiritualidade. Então, aqueles que têm
o movimento espiritual, ele começa a movimentar o trabalho da espiritualidade. Que é o que, pessoal? Que é quando nos dedicamos a práticas espirituais de um modo coletivo, como devoção, estudo das escrituras, oração, meditação, ou doação de energia, como a divulgação do trabalho de Deus em sua vida. Então, é o que eu faço aqui, tá, pessoal? Esse trabalho, então, quem é que está me movimentando para eu fazer isso? É a própria esse movimento do Espírito, esse mover do Espírito. É que está fazendo com que eu pratique, tenha práticas espirituais, né? De um modo coletivo. Então, eu estou ajudando não só a mim, como também a vocês. Entende? Então, estou vendo isso de um modo coletivo. Como devoção, então, a nossa adoração, né? De um modo coletivo. Então, estudo das escrituras. Eu estou estudando aqui com vocês. Oração e meditação. Ou a doação de energia. Então, estou doando energia também aqui. Por isso que eu tive que fazer esse movimento, tá, pessoal? Abrir um canal para poder estar fazendo esse movimento, para estar doando energia, para estar estudando, para estar se dedicando. Então, isso tanto ajuda a mim como ajuda você. Entende, pessoal? É o trabalho, então, é o trabalho daqueles que têm esse aspecto de que houve uma mudança interior. Então, pessoas que têm mudança interior, ela começa a fazer esse movimento. Por quê? Ele fala, porque como a divulgação, então ele quer divulgar o trabalho que Deus fez na sua vida. Então, eu quero divulgar o que é que Deus fez na minha vida, pessoal. E pode fazer na sua vida. Entende que foi essa mudança interna, que foi esse despertar. Então, eu quero que aconteça isso na sua vida, mas depende de você, depende do seu despertar. Eu não posso forçar a goela abaixo, agora você vai despertar na tora. É na tora. É naturalmente. Eu não posso fazer isso, tá? Mas eu posso divulgar. Então, eu abri meu canal aqui e agora eu posso divulgar o trabalho aqui que Deus fez na minha vida, que é esse trabalho de espiritualidade que Deus está trabalhando na minha vida. Então, e vocês começam a receber essa frequência, essa energia. Vocês também são motivados a entrar nessa frequência, tá? Mas é uma decisão sua, tá, pessoal? Decisão da sua consciência. Eu não posso me intrometer aí. O que eu posso é divulgar, mostrar como a minha vida, Deus trabalhou na minha vida, na vida da minha família. Eu posso fazer isso. Mas a decisão do despertar é sua. Mas eu estou aqui divulgando, né, pessoal? Então, quando aqueles que estão nesse movimento da espiritualidade espiritual, ele tem um movimento para trabalhar para a espiritualidade. Então, esse é o trabalho da espiritualidade na minha vida. Pode acontecer de você, como Pedro falou, de se tornar uma pedra viva também, um canal para transmitir a frequência mais evoluída. É o que Pedro fala. Então, quando a gente vai se aproximando da pedra viva, vocês sabem o que é a pedra viva, né, pessoal? É Cristo, a pedra rejeitada pelos edificadores. Então, quando a gente vai se aproximando dele, vai entrando nessa frequência de Cristo, a gente vai se tornando um canal da espiritualidade para ser usado pela espiritualidade. Não tem o que fazer, tá? Eu quero falar de espiritualidade, irmão Samuel, eu quero me tornar assim uma pessoa bem espiritual. Então, se aproxime da pedra viva.
da frequência de Cristo. Você vai ser usado. Você vai ser usado que nem vai perceber, tá, pessoal? Quando você vai ver, nossa, como é que eu falei aquilo para aquela pessoa? Nossa, como é que eu fiz essas coisas? Olha aqui, pessoal, eu tinha medo de vir falar aqui em público aqui com vocês. Eu estou dizendo, eu sou um jovem da periferia, não tenho dinheiro. Como é que eu vou falar de espiritualidade? Eu vou abrir um canal, como é que eu vou falar dessas coisas? Eu tinha medo, olha aqui. Enfrentei tudo isso, olha agora quantas pessoas estão aí sendo beneficiadas pelo conhecimento que eu estou passando. Entende, pessoal? Essa é o trabalho da espiritualidade, tá? Então, 60 minutos, pessoal, vamos lá. Eu vou parar aqui. Essa é a primeira parte, né, introdução. Vou marcar aqui segunda parte, tá? Amanhã, né, a gente vai continuar aí, se Deus quiser. Esse estudo maravilhoso, né, pessoal? Essa movimentação. Então, quando a gente desperta, a gente entra numa movimentação para colocar frequências elevadas. Por quê? A gente estava preso em uma predominância de frequências baixas. Todos nós, tá, pessoal? Não tem ninguém aqui santinho, não, melhor não. Todos nós estávamos também aí pisando na lama aí, tá? Todos nós, a gente está melhorando aqui, aos poucos a gente está melhorando a nossa frequência, tá? Porque tem uns aí que, eu sou melhor, aqui, ó, eu sou o santão aqui eu sou melhor. Isso aí você já cai no ego aí, tá? Não entre nessa, tá bom? Aí o que mais, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!